Alô, amigos e amigas, boa tarde, bom dia, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações a todos, né, caríssimos que estão aí nesse momento a apreciar, acompanhar este vídeo. Mário Altino Sebastião, psicólogo, novamente conectado para que neste áudio, neste vídeo, né, nesta imagem, nós consigamos então fazer a reflexão de mais um assunto na área de psicologia, conforme eu pretendo fazer e conforme também eu venho desejando então dar essa abrangência a este canal. A princípio gostaria de pedir imensas desculpas a todos, né, porque no decorrer do vídeo vão obviamente ouvir alguns estímulos de sons externos, né? E eu peço então desculpas a vocês por estes sons que não fazem parte do contexto desta videoaula que eu então programei para você. Quero desde já também agradecer a sua audiência e também convidá-lo, né? Convidá-lo a aproveitar, a subscrever-se no canal. Subscrever-se no canal de propriedade de uma organização de psicologia, que é o Núcleo de Assistência Psicológica, ao qual faço parte, e também, por sua vez, sou o coordenador deste mesmo núcleo. Hoje, né, assim conforme os vídeos passados, né, alguns, pretendo fazer exatamente a abordagem de mais um tema. E eu trago-lhes um tema de extremo interesse da minha parte, um tema que eu amo falar em conferências, que eu amo falar em palestras, um tema em si muito importante também para a vida, né, para todos nós, um tema muito importante para a nossa sobrevivência, um tema que deveria ser de obrigatoriedade de conhecimento dos psicólogos, de conhecimento da população em si em geral, pois ele faz parte da nossa vida, né, faz parte daquela que é a construção que o ser humano é. E falando disso, eu quero falar do tema que nós vamos falar agora. Ela está exatamente localizada naquilo que é o nosso cérebro, né? Pois o nosso cérebro é dividido em si em dois hemisférios, né? Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então também noutras modalidades são chamados de lóbulos, né? E deixa dizer que nesses hemisférios, né, cada hemisfério é caracterizado por uma determinada função, né? Por um determinado padrão de responsabilidade naquilo que é a construção do nosso sistema psíquico e naquilo que também são as nossas ações enquanto ser humanos de forma íntegra. Pois o cérebro é dividido em dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E deixa de dizer que no hemisfério direito, né, esse hemisfério direito corresponde exatamente por aquilo que é a nossa parte emocional. É lá onde constam as nossas emoções, é lá onde constam as nossas capacidades de criatividade, de imaginação e coisas parecidas. E nós temos o outro lado, então, que é o hemisfério esquerdo, que corresponde exatamente pelaquilo que é a nossa parte racional, ou da razão, onde normalmente, através dela, né, é que saem as nossas ideias geniais para a resolução de problema, é onde saem as nossas ideias geniais, então, para, se de certa forma, nos lidarmos com situações de extrema importância para a nossa vida, determinados para nós. Mas não quero falar do cérebro hoje em si, nem quero falar também de neuropsicologia, mas quero em si falar sobre emoção. Quero falar sobre o poder da emoção, ou o poder das emoções. Pois as emoções são muito importantes para a nossa vida. O psicólogo tem emoções, as emoções são importantes para o mesmo. O médico tem emoções, as emoções são importantes também para o mesmo, assim como um ser humano normal que não representa nenhum papel na sociedade, ou não, se calhar, tem uma relevância do ponto de vista socioeconômico na sociedade, também tem emoções. Então, quero falar sobre emoções. Já vi várias vezes certas pessoas dizerem que, puxa, eu tive com a Carla ontem
e nós fomos presenciar a outorga dela, porque ela terminou a faculdade de psicologia depois de 5 anos. Foram anos muito difíceis, ela partilhava comigo todas aquelas que eram as suas lutas, dificuldades, ela teve que passar por situações difíceis, passou noites sem comer, teve problemas com o marido, pronto, teve uma variedade de situações que poderiam fazê-la desistir. E houve até momentos que ela teve que chegar a deixar aquilo que são as vaidades dela para poder continuar a sustentar o estudo. Teve que vender água, teve que vender fardo para poder então sustentar os seus estudos. E ontem, pela graça de Deus, vamos assim tentar contextualizar, ela foi outorgada como licenciada em psicologia clínica com 16 valores. Que coisa incrível! Ao ver a entrega do canudo, do diploma, eu me emocionei, chorei, lagrimei, e eu amei aquela situação toda. Então são afirmações, são lições como essa, são testemunhos como este que nós temos estado a receber, temos estado a ouvir de forma diária por parte das pessoas que lidam conosco. Mas será que é algo que está contextualizado da forma correta? Pois nós ouvimos pessoas a chamarem a tristeza, a alegria, o medo, nojo, raiva como sentimento. Mas será que isso é verdade? Será que a alegria ou felicidade é um sentimento? Será que a raiva ou ira é um sentimento? Será que a tristeza, o ódio, o nojo, o desprezo, a surpresa são sentimentos? Vamos cá ver. Deixa antes dizer que emoção é nada mais, nada menos do que esta externalização de alguma coisa que está interna. Ou seja, é o ato em que o corpo em si, a psique, expressa algo que está dentro de nós. Sendo assim, então, ou seja, emoção é o ato de tirarmos, mostrar, sair alguma coisa que está dentro de nós. Esta saída que nós também podemos considerar como um programa de ação em que nós então chamamos de emoção. O exemplo que eu dei da Carla, ao se emocionar ao ver a outorga da amiga, que ficou muito tempo a lutar pela vida, é adequado para contextualizar naquilo que é a definição de emoção. Pois a Carla, ao ver aquele momento todo de vitória da amiga, ela chorou, as lágrimas se produziram dentro dela e ela conseguiu partilhar aquele momento de uma forma agradável. Emoção é exatamente isso, aquela externalização do choro, aquela externalização da felicidade, aquela externalização da alegria. Isto é emoção, pois não é algo programado, é um programa de ação de acordo a uma situação, de acordo a um fato presenciado pela Carla, e a Carla então manifestou essa mesma emoção. Deixa eu dizer que quanto à tipologia de emoção, existe uma variedade de emoções, tem uma larga escala de emoções, e de acordo às literaturas existem aproximadamente cerca de 27 emoções estudadas pelos cientistas e também apresentadas pelos mesmos. Mas contextualizar isso, que as emoções elas normalmente também são acompanhadas de expressões faciais, expressões no rosto, mudanças na voz, postura corporal. Então as emoções trabalham exatamente diretamente ligada com esses fenômenos, E deixa informar que existem cerca de 22 músculos no nosso rosto. E esses 22 músculos, então, é que produzem aquelas que são as diversas emoções que nós apresentamos. Por exemplo, numa emoção de felicidade, eu posso ter um rosto sorridente, eu posso ter um rosto de alegria. Numa emoção de medo, eu posso ter um rosto quase que
não muito alegre, com contrações musculares não muito amigáveis, pouco amigáveis. Então, as emoções, elas trabalham exatamente assim com as expressões faciais, né, para que não possam se contextualizar. Existem 7 emoções que nós consideramos básicas, de acordo com aquilo que são as considerações trazidas pelo psicólogo norte-americano Paul Ekman, um indivíduo que eu amo muito, um indivíduo que eu gosto muito. Paul Ekman, dentro dos seus estudos, né, e ele criou uma teoria dentro daquilo que foram os seus estudos que ele fez com povos de diferentes áreas, nomeadamente povos da Papua Nova Guiné, onde Paul Ekman foi nesta terra para poder então estudar as emoções e também poder interligar as emoções às expressões faciais, né? Saber se o povo da Papua Nova Guiné apresenta a mesma expressão facial que o povo norte-americano, que o povo da China, que o povo das Caraíbas e assim sucessivamente. Então Paul Ekman fez esses estudos e desses estudos que Paul Ekman fez deu então origem à teoria da universalidade das emoções de Paul Ekman, né? Essa teoria ela sustenta que as emoções elas são universais. Paul Ekman traz 7 tipos de emoções e essas tipologias de emoções que Paul Ekman traz, elas são universais a nível de todas as regiões, todas as áreas, até os confins do mundo, né? Povos que nós nem conhecemos. Pois ele diz que todo povo do mundo tem emoção de alegria, felicidade. Todos têm tristeza, todos têm raiva ou ira, todos têm medo, todos. E o seu estudo acaba sendo ainda mais pleno quando Paul Ekman apresenta que a mesma forma que eu demonstro, através da minha expressão facial, uma felicidade, uma alegria, é a mesma forma que o povo brasileiro, o povo português, o povo norte-americano apresenta para a felicidade ou para a alegria. Quer dizer que a expressão que eu faço de um sorriso para a felicidade, é a mesma expressão que um brasileiro, um norte-americano, um português faz para a felicidade. Então, Paul Ekman estava a dizer que a mesma forma que eu demonstro a felicidade é universal a nível do mundo. A mesma forma que eu demonstro a ira, a tristeza, o nojo, o medo e a raiva, é a mesma forma então que as outras pessoas do mundo também apresentam. Então Paul Ekman traz dentro daquilo que é a sua teoria, a universalidade das emoções, 7 emoções que nós consideramos emoções básicas e também universais. Dentre elas a felicidade ou a alegria, né? Traz aquilo que é a tristeza, traz aquilo que é o medo, traz aquilo que é o nojo, traz aquilo que é a raiva, traz aquilo que é o desprezo e traz aquilo que é a surpresa. Então são essas 7 emoções que Paul Ekman traz dentro da sua teoria da universalidade das emoções. E também queremos dizer que as emoções elas são divididas por grupos emocionais, onde nós temos 2 grupos emocionais. Temos o primeiro grupo, que são o grupo das emoções desconstrutivas, negativas ou então emoções desagradáveis, que são aquelas que nós normalmente não gostamos de sentir, são aquelas emoções que quando elas se manifestam, obviamente, não muitas das vezes nos fazem bem e obviamente não causam em nós prazer, satisfação. Dentre elas nós podemos enquadrar aí a tristeza, nós podemos enquadrar o medo, nós podemos enquadrar a raiva, nós podemos encontrar o desprezo. Então são essas emoções que eu poderia aqui apresentar que são enquadradas no grupo das emoções desconstrutivas. E nós temos também aquelas que são as emoções construtivas, o inverso das desconstrutivas. As emoções construtivas, ou também como alguns chamam de positivas ou agradáveis, elas são, na verdade, as emoções que nós normalmente gostamos de sentir, aquelas que se manifestam em nós, aquelas que são externalizadas em nós e são agradáveis, nos fazem bem e muitas das vezes nós queremos experimentar várias vezes. Nós temos aí a felicidade, nós temos aí a satisfação, nós temos aí o alívio como exemplo dessas emoções que nos fazem
muito bem e que nós então temos prazer quando elas são externalizadas. E falar de emoções, nós temos também de falar de uma base de dados de alerta emocional. Uma base de dados que serve então para guardar situações em que nós vivemos, em que uma emoção é despertada, é manifestada, e essas situações muitas das vezes não é agradável, é desagradável para nós. Essas informações do meio, né, são guardadas naquela que é a base de dados de alerta emocional, e ela funciona quase como um registro de armazenamento parecido àquilo que são o local onde são armazenados os traumas, né? Porque essa base de dados de alerta emocional, quando nós vamos deparar com uma determinada situação em que nós vivenciamos uma emoção, essa base de dados nos alerta sobre aquela situação toda que está aí, e também muitas das vezes nos traz à luz aquela que foi então a emoção que nós vivemos anteriormente, que nós vivenciamos anteriormente. As emoções se manifestam através da expressão facial, através da voz e através da postura corporal. Então as emoções, elas se manifestam destas formas e trabalham muito com esses requisitos do nosso corpo humano. Elas são importantes e servem para quê? Primeiro, servem para que nós consigamos lidar com situações demasiado difíceis sem nós precisar pensar primeiro. Imaginemos que estamos numa rua onde haja um tiroteio, né? E aquele tiroteio entre polícias, entre marginais, nós temos que arranjar exatamente um meio para nos livrar daquela situação, de forma que nós não sejamos, que não entramos em perigos, ou que nós então não possamos perder a nossa vida. E o que é que acontece? Naquela situação nós não pensamos. Nós em si arranjamos automaticamente uma forma de nos livrarmos daquele momento. Então as emoções nos fazem agir sem nós pensarmos. Primeiro, eles também nos dizem o que é correto para cada situação, nos permitem exatamente afrontar situações muito difíceis e nos preparam para que nós conseguimos então lidar com momentos essenciais, bem como lidar com eventos cruciais, conforme já disse, sem nós pensarmos primeiro. As emoções, elas são trabalhadas diante de dois disparadores, que eu considero os dois disparadores essenciais e os disparadores primordiais. Nós temos no primeiro disparador aqueles que são então as atividades cognitivas, né? São automaticamente os estímulos internos, o processamento que nós vamos ter da nossa psique sobre determinadas vivências, sobre determinadas situações em que nós passamos, elas então poderão disparar ou ativar uma emoção. E nós temos também aquilo que são então os eventos ambientais ou estímulos externos, numa determinada situação que nós estamos a vivenciar no momento, ela vai exatamente manifestar, vai exatamente disparar uma das emoções. Vamos imaginar o exemplo que eu dei do tiroteio na rua, né? Diante daquele tiroteio nós vamos disparar, automaticamente vamos entrar num estado emocional e uma emoção então será manifesta. Então nós queríamos trazer essa visão concernente àquilo que são os conceitos e algumas informações breves, algumas informações pormenorizadas sobre aquilo que é então o poder das emoções. Mas não queria terminar sem antes trazer aqui a noção de como as emoções trabalham com expressões faciais, né? Eu queria trazer aqui uma ligeira informação com relação à expressão facial e microexpressão facial da emoção. São dois termos quase que parecidos, mas diferentes em termos de atuação. Por quê? Normalmente a expressão facial é aquilo que nós conseguimos notar numa primeira visão no rosto de alguém, na face de alguém, diante de um momento, de uma circunstância, em algum local onde nós estejamos, né? E normalmente essas expressões faciais, elas são estampadas no rosto, levam bastante tempo e todos nós conseguimos compreender, todos nós conseguimos notar que a pessoa está triste, que a pessoa está feliz, que a pessoa está irada. Nós conseguimos notar isso através da expressão facial, que também elas são muitas das vezes usadas para manipular certas situações, para que então
A pessoa pode usar uma expressão facial para manipular, porque às vezes ela não está triste, mas vai manifestar, vai manipular uma expressão de tristeza, se calhar para algum benefício de alguma coisa, quem sabe, se calhar a receber o carinho de alguém, a atenção de alguém. E tem as microexpressão facial da emoção. Microexpressão facial é exatamente o oposto das expressões que estão estampadas mais tempo. As microexpressões, elas estão estampadas em menos tempos, elas são muito rápidas em termos de atuação, elas atuam normalmente em segundos, em 1,25 segundos elas se manifestam. E o mais importante das microexpressões faciais é que a microexpressão facial ela demonstra a verdadeira emoção da pessoa. E é difícil a pessoa conseguir manipular uma microexpressão facial, pois antes que ela manipula uma expressão facial, tem uma microexpressão facial, que é muito rápida e que é emoção, é essa microexpressão que representa a emoção verdadeira da pessoa. Então, são essas noções que nós gostaríamos de trazer aqui sobre o poder das emoções, sobre a atuação das emoções e sobre a importância então que elas têm para a nossa vida. Então lembram, as emoções governam o nosso mundo. Nós não estamos distantes das emoções, nós não podemos viver sem as emoções. Então deixo um apelo diante de uma emoção, procure compreender esta emoção e procure então usar esta emoção a seu favor de formas que você saiba ter domínio daquilo que são as manifestações do seu sistema psicológico e elas através de si então possam ser adequadas, possam ser enquadradas da melhor forma. Então, muito obrigado pela vossa assistência a esse vídeo, a essa videoaula que eu fiz agora sobre vocês com relação ao poder das emoções. Obrigado, eu conto com vocês em próximas audiências. Não esqueça, né? Assine, subscreva aí no canal clicando no sininho e você então terá a possibilidade de ver os próximos vídeos que eu estarei a fazer então aqui com relação às diversas temáticas sobre psicologia. Para terminar, deixo-lhes aqui uma sugestão de leitura, né? Um livro, O Cérebro que Aprendeu a Mentir. O Cérebro que Aprendeu a Mentir, de um escritor brasileiro, Rui Mateus Joaquim, que fala muito sobre microexpressão facial da emoção e fala e aborda também sobre emoção. E em si deixo também como recomendação de leitura a obra de Paul Ekman, né? A Linguagem das Emoções. Essa é uma obra que tem disponível em PDF, você pode localizar na internet, na Google, e pode pedir a alguém alguém que gosta de livros em PDFs, e-books, né? Que por sua vez então fornece assim. Muito obrigado pela vossa audiência, agradeço, estamos juntos. Eu sou o Mário Altino, sou psicólogo e tenho um prazer sempre em poder fazer matérias para que vocês possam apreciar e poder então conhecer um pouco mais sobre as diversas temáticas da vida e da psicologia para todos nós. Obrigado, um abraço e um beijão a todos vocês. Estamos juntos.